tudo que eu fiz para conquistar a vida dos sonhos. Bom, já contei aqui para vocês que eu realizei muitos sonhos que eu tinha colocado para mim em 2022. Talvez ali na metade de 2022 foi quando eu listei todos esses sonhos e em outubro de 2022 eu já tinha realizado alguns deles. Então foi muito rápido e eu vou contar para vocês as técnicas que eu usei para conseguir chegar onde eu queria. Um ponto muito importante, eu já estava nessa jornada de autoconhecimento e tudo mais desde 2017. Mas em 2022 foi quando de fato eu decidi, trouxe clareza para minha vida, exatamente colocando no papel o que eu queria, e foi bem rápido. Eu em 3 meses já estava no cenário que eu estava traçando para mim. Mais 3 meses depois eu conheci o meu marido, começamos a namorar e 1 ano depois já estávamos casados. Então foi tudo realmente muito rápido. Bom, o primeiro, e é uma ferramenta que eu uso há muitos anos, nunca ninguém me ensinou, eu acho isso fantástico, não foi ninguém, assim, não foi nos meus processos de coach que eu aprendi, não foi em vídeo, nada, mas eu sei que algumas pessoas fazem, porque depois eu comecei a ver que algumas pessoas indicavam essa ferramenta, mas quando eu comecei a aplicar na minha vida, foi intuitivo. E é o diário de criação, eu chamo assim. Eu tenho um caderno onde todos os dias à noite eu escrevo ali, contando o meu dia, colocando ali detalhes do meu dia, que de fato eu vivi, porém juntando com coisas que eu quero estar vivendo. Por exemplo, na época eu queria vir para o Rio, trabalhar aqui. Eu morava numa cidade pequena, litoral aqui do Rio mesmo, mas é uma cidade menor. E eu queria vir morar na cidade do Rio de Janeiro, né? Cidade grande, tem mais oportunidades de trabalho. Eu queria vir ganhando um X salário e já queria morar numa casa, que eu já tinha escolhido a casa, já tinha visto tudo. Então já tinha desenhado todo o projeto, né? Todos os dias eu escrevia nesse diário, contando o meu dia. Hoje eu trabalhei e tudo mais, hoje eu fiz isso, hoje eu fiz aquilo, hoje eu fiquei... Enfim, contava ali como tinha sido meu dia, porém trazendo as coisas que eu queria como se já fossem. Inclusive isso é bíblico. Até procurei aqui porque eu não lembro o endereço da Bíblia de cabeça, mas sabia que era Romanos. Romanos 4:17. Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Então eu contava ali o meu dia, no final do dia eu tenho ali, eu faço uma rotina de higiene do sono e sentava e ficava escrevendo. E durante essa escrita eu também imaginava já tudo, então eu contava detalhes. De fato, eu trabalhava naquela época, mas naquela cidade, no trabalho que eu não queria, contava meu dia de trabalho, porém, como se eu já estivesse no trabalho que eu queria ter aqui no Rio, que era numa multinacional, ganhando tantos reais, e colocava ali os detalhes, contava como tinha sido meu dia, contava sobre a experiência de estar morando sozinha no Rio de Janeiro, enfim, deixava a minha imaginação ali voar e colocava tudo no papel. Todos os dias à noite eu fazia isso. Não deixava faltar, tá? Todos os dias eu fazia. Visualização e inclusive que eu chamo de visualização com os olhos abertos. Vejo que tem muitas pessoas que têm um pouco de dificuldade em visualizar, né? Tanto de olho fechado quanto aberto. Eu, graças a Deus, não tenho esse problema. Acredito que é porque eu sempre fui muito sonhadora, então isso para mim era fácil. Mas basicamente eu tirava ali um tempo no meu dia e eu colocava até alguns horários no telefone. E aí, se eu estivesse no trabalho, eu ia pro banheiro, enfim. E eu ficava ali, fechava os olhos e me imaginava já no trabalho que eu queria, por exemplo, no dia de pagamento, visualizando o valor que eu queria. Enfim, deixava ali também a imaginação. O que seria a visualização com os olhos abertos?
Como eu morava numa cidade pequena, eu conseguia ir da minha casa até o trabalho andando. E eu morava no litoral, né? E durante essa caminhada, que eu acho que ficava ali entre uns 20 minutos andando, eu já fazia essa caminhada e eu andava me imaginando andando pela Barra da Tijuca, um bairro aqui no Rio de Janeiro, que inclusive eu morei depois. Então eu me imaginava andando ali. Tinha uma pedra durante um caminho, como se fosse a Pedra da Gávea, assim, só que parecida, não era a Pedra da Gávea, claro, e era uma pedra que tinha lá no caminho, uma montanhazinha que tinha no caminho ali para esse trabalho lá na cidadezinha lá pequenininha que eu morava. E eu passava por ali, me imaginava ali perto do Jardim Oceânico. Quem conhece na Barra sabe que dá para ver a Pedra da Gávea, então eu me imaginava ali. E o mais legal é que quando eu conheci meu marido, que ele era meu namorado, a casa dele é de frente para a Pedra da Gávea. Então aquela visualização de fato aconteceu na minha vida. Quando eu vim morar aqui no Rio, eu morava em Jacarepaguá e morei em Jacarepaguá por um ano e depois eu fiquei 4, 5 meses na Barra da Tijuca, ali no Jardim Oceânico, que inclusive é onde tem ali a vista que eu imaginava. Ou seja, gente, dá certo. E tem esse detalhe também, né? O meu marido, a casa que ele morava antigamente, era de frente para a Pedra da Gávea. Ou seja, a visualização, o que eu fiquei sempre visualizando, de fato aconteceu. E só para finalizar, a questão da visualização, a questão da visualização de olhos abertos, eu andava por ali me imaginando estar na Barra e de fato eu conseguia me imaginar naquele local que eu gostaria. E eu tenho essa habilidade, e essa habilidade, gente, a gente consegue sim adquirir. Você tá aqui nessa sala, mas você tá se imaginando em outro lugar. Então eu conseguia me sentir neste outro lugar e fazia isso. Isso eu chamo de visualização de olho aberto. Se você tiver um outro nome aí, pode sugerir. Meditação. Eu sempre tive dificuldade em meditar, porém eu colocava aqui no YouTube mesmo, eu colocava meditação guiada, mindfulness, e aquilo ali me ajudava muito. E para finalizar, o quadro dos sonhos. É a ferramenta que eu utilizo desde 2018, porém em 2022 eu aprendi de fato a usar essa ferramenta da maneira correta e desde então eu sempre, todo ano, desde 2022, eu realizo pelo menos 90% do que eu coloco ali, ou seja, bastante coisa do meu quadro eu realizo, uma coisinha ou outra que fica para o ano que vem. Então super indico, e eu também já fiz um vídeo aqui que ensino a utilizar o quadro da maneira correta. Então, só para deixar bem listado para vocês, eu morava numa cidade pequena, eu ganhava um salário mínimo e eu era solteira e o meu sonho era casar. Em 2022, bem ali no início, pro meio, eu já tinha isso muito bem claro na minha cabeça, das vontades, né, do que eu queria. Eu queria morar no Rio, morar sozinha, eu já tinha escolhido até a casa que eu queria morar aqui. E quando foi em outubro de 2022, eu realizei o salário, que era até um pouco maior do que eu tinha colocado. A casa que eu tinha escolhido, eu consegui morar nela e vim morar no Rio aqui para trabalhar numa multinacional, que era o meu desejo na época. 3 meses depois, morando aqui já, né, eu morava em Jacarepaguá, já morando aqui no Rio, eu conheci o meu marido e inclusive ele morava de frente para a Pedra da Gávea, que era o que eu ficava visualizando quando eu queria vir morar no Rio. Então ali era o local do Rio que eu botava na minha cabeça, e ele morava de frente para a Pedra da Gávea, a sala dele era de frente, e aquilo ali foi mágico para mim, que eu falei, gente, era exatamente a imagem que eu tinha na minha cabeça. Alguns meses depois eu me mudei para a Barra, comecei a morar na Barra, que era o local que eu colocava ali como desejo, e
Com 1 ano e meio morando no Rio, eu me casei e realizei o meu sonho de me casar com um homem maravilhoso. Também foi uma manifestação, porque eu escrevi tudo, listei tudo que eu queria numa pessoa e de fato sou casada com essa pessoa. Então, gente, de fato funciona. A gente precisa colocar em prática e ter fé. Se você gostou das dicas, curte, me segue, porque eu sempre vou vir aqui para dar mais diquinhas para vocês.